Amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso amado Salvador Jesus esteja com a sua vida, com a sua família, lhe dando graça e lhe sustentando neste momento. Eu quero que você abra juntamente comigo a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Nós iremos ler no capítulo 7, a partir do verso 24, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amados irmãos e irmãs, nós ainda estamos neste momento tão difícil de pandemia, e as notícias que nós ouvimos e vemos tanto na TV quanto nos jornais, sejam eles impressos ou aqueles divulgados pela internet e até mesmo grupos de WhatsApp e meios de comunicação via internet, nós somos todos os momentos, todos os dias dessas últimas semanas, somos bombardeados por notícias catastróficas, notícias que nos deixam perplexos e angustiados. E é neste momento de extrema dificuldade, é neste momento de extrema dor, de extrema angústia, que nós necessitamos constantemente do auxílio e da misericórdia do Espírito Santo, a misericórdia do Senhor. Amados, neste momento aqui, o Senhor Jesus, falando aos seus discípulos e aos ouvintes da palavra do Senhor, naqueles momentos iniciados do seu ministério, falando sobre a edificação da casa. E ele faz uma comparação entre a casa edificada sobre a rocha com a vida daquele cristão, daquele fiel, daquele servo de Deus que está com a sua vida edificada em Cristo, daqueles que estão alicerçados na confiança que existe na palavra de Deus. As duas casas usadas aqui como uma espécie de simbologia ou de alegoria são casas boas. O problema não é a casa, o problema não é o material utilizado para erguer a casa, o problema não é também o desejo do dono da casa de ter um lugar onde morar. O problema aqui não está também nos intempéries que se abateram sobre aquelas casas. Não, esse não é o problema. A dificuldade maior aqui também não é, talvez, com o projetista, talvez com o engenheiro que desenhou o esqueleto ou fez os cálculos para que se fizesse aquela casa. Não, o problema aqui não está também no trabalho do engenheiro. O problema aqui reside no local onde a casa foi edificada. E o Senhor Jesus diz que aquele que cumpre, aquele que lê e aquele que cumpre a palavra de Deus, ele é como que edificado sobre a rocha. Ele é aquela casa que foi edificada sobre a rocha, que está alicerçada no lugar firme e sólido. Aquele que lê a Bíblia, aquele que lê a palavra de Deus e aquele que as coloca em prática. De modo diverso, aquele que ouve a palavra, aquele que lê a palavra, aquele que tem contato com as Santas Escrituras e mesmo assim não as coloca em prática. É aquele que ouve a pregação do Evangelho, é aquele que se preocupa em ler a Bíblia, é aquele que se preocupa em escutar mensagens, mas não coloca nada daquilo que ele ouve em prática. Esse tal, ele é comparado pelo Senhor àquela casa edificada no pior lugar do mundo, é aquele edificado sobre a areia. Tanto na casa edificada sobre a rocha,
como a casa edificada sobre a areia. Vieram os ventos, a chuva veio sobre ela, as intempéries vieram sobre aquelas duas casas, mas a que estava alicerçada na rocha não veio abaixo. Aquela que foi edificada sobre a areia, foi grande a sua ruína. Amados irmãos e irmãs, vivemos momentos de extrema dificuldade, vivemos momentos de extrema angústia. Talvez você, como eu, que tem acompanhado os noticiários, que tem lido as notícias, que tem acompanhado os resultados nefastos dessa terrível pandemia, tem ficado assombrado diante de tantas notícias ruins. Mas eu quero te dizer aqui uma coisa, que o Senhor está com cada um de nós. A nossa vida está edificada não na areia da incerteza, não na areia daquilo que é volúvel. Nós estamos alicerçados na rocha, que é a poderosa palavra de Deus. Tenho lido e visto nos noticiários muitos irmãos preocupados com o futuro da igreja. Há pastores preocupados com os destinos ou o final da igreja. Estão preocupados porque talvez existe nesse sistema de coisas, nós temos presenciado uma artimanha político-demoníaca para prejudicar e barrar a igreja. Há um movimento para tentar então aniquilar a igreja, calar a voz da igreja, calar a pregação do evangelho. Eu vou te dizer aqui uma coisa, se você ligar a internet, se você observar as redes sociais, você irá perceber que nunca em toda a história, desde quando surgiu a internet, desde quando nós tivemos acesso às redes de computadores mundiais, à internet, né, a partir de 90, 91, 92, quando a reserva de mercado no Brasil foi quebrada e aí as pessoas começaram a ter acesso aos computadores, você verá que nunca, desde o surgimento das redes sociais, você nunca viu, como tem visto nos últimos dias, tantas pregações, tantos cultos, tantas lives de irmãos e irmãs pregando o evangelho, falando do amor de Deus pela internet. A igreja não está calada, a igreja não está parada, a igreja não está sendo silenciada. Não se pode parar a marcha da igreja, não se pode parar o projeto de Deus que se chama igreja. Nós estamos alicerçados em Deus, nós estamos alicerçados na poderosa palavra de Deus, nós estamos alicerçados em Cristo Jesus e nada pode parar o caminhar da igreja, nada pode impedir a igreja de continuar a sua missão, de pregar o evangelho a toda criatura. Talvez nunca, em todo o tempo que nós temos acesso à internet, nunca se viu tantos cultos sendo transmitidos pela internet, alcançando milhares de pessoas. Amados irmãos e irmãs, nós não devemos ter medo, nós não devemos ficar temerosos, não devemos de maneira alguma nos preocupar, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Deus está no comando de todas as coisas. Deus está no controle daquilo que tem acontecido. Deus não está alheio, Deus não está cego, Deus não está surdo em relação àquilo que tem acontecido. Ele está sim no seu trono, controlando e determinando todas as coisas. Onde você está alicerçado? E a pergunta que Deus neste momento faz ao seu coração: onde você está alicerçado? Onde está fundamentada a tua fé? Se a tua fé estiver alicerçada sobre a inconstância da desobediência, a sua ruína será grande. Mas se a sua fé está alicerçada na obediência à palavra de Deus, você é uma casa edificada sobre a rocha e você não virá abaixo, você não irá ruir. Pode acontecer o que acontecer, caiam chuvas, soprem os ventos, terremotos se abatam sobre você, a sua casa
casa permanecerá de pé, porque você está alicerçado em Cristo Jesus. Não há por que desesperar, não há por que ficarmos angustiados com o que tem acontecido. Sim, ficamos tristes, porque quantas pessoas não estão perdendo as suas vidas? Milhares e milhares de pessoas. Talvez hoje nunca tivemos tantos comentaristas de política internacional como nós temos hoje. Nunca tivemos tantos médicos de plantão como nós temos hoje. Pessoas falando cada coisa absurda, como combater o coronavírus, como resolver o problema do Brasil, como fazer isso, como fazer aquilo outro. Pessoas que de um dia para o outro se tornaram estrategistas políticos de grande envergadura para dizer como é que Bolsonaro deve agir, como é que não deve agir, quem é que ele deve tirar, quem é que não deve tirar, para resolver a situação de pandemia. E estamos cercados por todos os lados de informações, muitas delas falsas, fake news e coisa do gênero, outras palavras de desespero para desestruturar e desestabilizar a confiança. Você precisa, como eu preciso, manter o controle. Foque a sua mente em Cristo. Foque a sua visão em Deus. Faça como o autor da carta aos Hebreus, olhe para Jesus. Firme o seu olhar em Jesus, o autor e consumador da fé. Onde está alicerçada a sua vida? Que se a sua vida está alicerçada na palavra de Deus, na obediência à palavra do Senhor, eu vou te dizer, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê lucidez, que Deus te dê equilíbrio, que nestes momentos que nós estamos vivendo, você seja ministrado pelo Espírito Santo para ter o equilíbrio necessário para ajudar os seus irmãos, para ajudar a sua família, para ajudar aqueles que estão à sua volta, precisando urgentemente de uma palavra de conforto, de uma palavra amiga. E se você tiver acesso à internet, se você tiver acesso às redes sociais, distribua a palavra de Deus. Diga a todos, Jesus está no controle de todas as coisas. A igreja, ela está caminhando, ela está marchando, está mais viva do que nunca. Eu quero orar por você. Eu peço que você, aonde você estiver, feche seus olhos, curve a sua cabeça e ore comigo. Amadíssimo Deus, Pai de Jesus, queremos te louvar por este momento especial. Te louvar pela oportunidade que temos de estar aqui na tua presença, orando aqui juntamente com esse irmão e irmã, esses irmãos que estão aqui agora. Eu te peço, Espírito Santo, que és onipresente, vá até cada um deles, ao coração. Orienta, guarda, guia, direciona da vida, sustenta em tudo por tua bondade. Alicerça e que a tua palavra seja, ó Deus, viva e eficaz na vida de cada um. É o que nós te oramos e te agradecemos em o nome de Jesus. Queridos, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine e vamos caminhar firmes e fortes. O Senhor está no controle de todas as coisas.